Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E hoje eu estou aqui, transmissão aqui no Instagram e também no Facebook simultaneamente, para conversar com vocês sobre as condições de trabalho das cuidadoras de idosos durante a pandemia. Você que vai me assistir pelo YouTube posteriormente, curta, compartilhe, comente, deixe suas perguntas, isso é sempre muito importante para mim. É assim que você me ajuda a divulgar o meu trabalho, a chegar a mais pessoas, mais cuidadores, mais idosos, mais gerontólogos, mais profissionais aí da área de gerontologia, de saúde do idoso, de assistência, enfim, né? Minha missão realmente é ajudar a formar pessoas para cuidar, né? Para promover a melhor qualidade de vida para os idosos e também alcançar os próprios idosos. Quero dar uma boa noite para a ABT Gerontologia, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês que estão aqui no Facebook também, sejam bem-vindos, tá bom? Para você que não me conhece, sou especialista em saúde do idoso e gerontologia, mestre em saúde, doutorando em bioética e saúde e estudo envelhecimento humano desde o ano de 2009, né, onde comecei a trabalhar com pessoas idosas no âmbito de universidade para terceira idade e posteriormente em vários espaços, né, de atendimento à pessoa idosa, também espaços de formação, né, de cuidadores e de profissionais da gerontologia. Aqui nas redes sociais eu trabalho já há mais de 3 anos, tem mais de 400 vídeos no canal do YouTube, então você que está aqui pela primeira vez, aproveite para fazer um passeio aí também depois lá no meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou iniciar já então a nossa live de hoje sobre um tema tão importante, né, que é esse tema das condições de trabalho das cuidadoras de idosos e dos cuidadores, já justificando por que a gente fala cuidadoras de idosos, né? Porque, em geral, né, a maioria das pessoas que cuidam de idosos são mulheres, né? Esse trabalho ainda tem esse recorte, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também na live, né? Um recorte aí feminino, né? A gente ainda tem muito essa ideia de que o cuidado é uma tarefa que deve ser efetivada pela mulher, o que é um equívoco, mas é um olhar ainda da nossa sociedade, né? E aí a gente não vê muitos homens protagonizando esse processo de cuidado ao idoso. E tem várias outras questões que envolvem esse processo, mas como o trabalho, né, de cuidadora, né, de cuidador geralmente é efetivado por mulheres, eu sempre me dirijo, então sempre uso aí cuidadora, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas a Terezinha Beguelini, estou morrendo de saudade também, boas-vindas a toda a galera, Marcinha, Janaína, todos vocês que estão entrando aqui no Instagram. Tem tempo, especialmente, que eu não faço live aqui no Facebook, eu acho que tem umas 2 semanas, né? No Instagram a gente teve umas 3 ou 4 lives semana passada, mas no Facebook aí a gente ficou um tempinho sem conversar. Bom, vamos lá, né? Por que eu quero conversar com vocês sobre a situação das cuidadoras de idosos, né? Porque é importante a gente publicizar e a gente compartilhar, a gente entender o quanto que é difícil ser cuidadora, ser cuidador de idosos hoje no Brasil, tá? Antes da pandemia, cuidar de idosos já era uma tarefa muito difícil, né? Quando a gente fala do ponto de vista familiar, a gente vai estar falando geralmente de uma única mulher, né? Ou é a mulher desse idoso, ou é a filha, né? É sempre uma mulher, em geral, sozinha que vai estar cuidando desse idoso, né? E, em geral, sem receber auxílio de outras pessoas, né? Sem receber um bom suporte público, o que traz uma sobrecarga muito grande para essa cuidadora. Quando a gente fala de cuidadoras formais, né, que trabalham como cuidadoras, que recebem, né, na verdade, para trabalhar como cuidadoras de idosos, a gente tem 2 perfis, né? A gente tem o perfil das cuidadoras que trabalham em instituições e das cuidadoras que trabalham no âmbito familiar. Em qualquer um desses espaços, o que a gente sempre observou? Uma desvalorização das cuidadoras, né? Em geral, a remuneração é muito baixa. Em geral, as pessoas acham que cuidar de idosos depende só de amor, depende só de carinho, só de vocação, né?
não se entende que é um trabalho muito difícil de ser feito, que tem muitos desafios, que demanda muitas habilidades, né, que demanda muitas qualificações. As pessoas não entendem isso, então elas pagam pouco porque elas desqualificam muito o trabalho desse profissional, né? E, além disso, o trabalho do cuidador, seja ele cuidador familiar, né, informal, seja ele cuidador e profissional ou formal, é um trabalho que é muito invisível na sociedade, né? As pessoas não se dão conta de quantos têm que deixar de trabalhar, têm que, às vezes, abandonar a própria vida, né, para viver em função, né, para cuidar de uma pessoa idosa. Isso seria ótimo, né? Seria o que a gente imagina que é o mais adequado, né? Cuidar dos nossos idosos, mas pensando sempre que a gente deveria ter também um suporte para isso, né? Para aquele cuidador familiar e para aquele que trabalha como cuidador, né? Que recebe uma remuneração para esse trabalho, que ele tivesse uma remuneração que fosse compatível com o trabalho que ele faz. Mas não é isso que a gente vê, né? Então, a gente sempre observou antes da pandemia essa desqualificação, essas poucas oportunidades de qualificação do cuidador e também essa ausência de suporte público. O que mudou na pandemia, né? Na pandemia se intensificou muito mais esse processo. E aí eu quero até, inclusive, eu vou ler os comentários de vocês depois que eu falar, né? Fizer aqui a explanação do tema, mas vocês que são cuidadores familiares e profissionais, eu gostaria que vocês deixassem o depoimento de vocês aqui também e que vocês me dissessem se o que eu vou colocar agora é uma realidade para vocês, tá? Primeiro, o que a gente observa na pandemia? Um estresse emocional, né, muito grande, porque o trabalho da cuidadora, né, ele redobrou, houve como que eu posso falar? Não só redobrou, né, mas em várias vezes se intensificou a responsabilidade do cuidador, tá? O cuidador, por exemplo, que é o cuidador que recebe, o cuidador formal, né, ele tem toda aquela preocupação, né, ele tinha, continua tendo, toda aquela preocupação de saiu da casa ou da instituição do idoso, ter uma preocupação de não estar se infectando para não levar essa infecção, né, para não levar a Covid-19 para o idoso, né? Então, não era só, ele não tinha que se preocupar só com o trabalho que ele está efetivando ali, mas também com a vida dele privada, porque nesse momento a vida dele privada interfere também na saúde da pessoa idosa. Isso é uma responsabilidade muito grande. Além de ter que lidar com a questão emocional do idoso, todo o estresse, os sentimentos, né, a ansiedade, os sentimentos, né, de depressão, os sinais de depressão, muitos idosos deprimiram realmente durante essa pandemia, e o cuidador ter que estar se reinventando aí para poder estar cuidando da pessoa idosa. Então essa responsabilidade aumentou. Além disso, houve o agravamento também das condições de trabalho, né? Porque o que a gente observa? Primeiro, o salário dos cuidadores, né? Muitos cuidadores relatam que os salários foram reduzidos, né? Porque muitos familiares ficaram desempregados, né? Houve também, a gente sabe que há famílias que aproveitaram também o contexto da pandemia para reduzir o salário do cuidador. Muitos cuidadores ficaram também desempregados, né? Justamente porque se aquela família que pagava o cuidador, se dentro dessa família pessoas ficaram desempregadas, né, acabaram tendo que demitir muitos cuidadores. Então essa é uma realidade que a gente também vem vivenciando no Brasil, né? E justamente por conta desse desemprego, aumento do desemprego de cuidadores, salários reduzidos, muitos cuidadores também se viram forçados a aceitar mais condições de trabalho, a aceitar um salário menor, ou seja, aceitar condições de trabalho que não são dignas, justamente pelo medo de perder o emprego, né? A gente percebe pessoas que executavam outras funções e que agora vieram a executar a função de cuidador, porque ficaram desempregados. As pessoas têm muito essa ideia, eu fiquei desempregado, então eu vou cuidar de idoso, né? Como se não precisasse qualificação para cuidar das pessoas idosas, né? Além disso, o que a gente observa também? Essas pessoas que vêm de fora, que não eram cuidadores, fizeram uma pressão também no mercado de trabalho dos cuidadores. E aí isso faz com que o salário, né, das pessoas que cuidam de pessoas idosas, né, se tornasse um salário mais reduzido ainda. Além disso, o que a gente observa também? Um aumento da sobrecarga de trabalho, né?
tanto em relação à questão da extensão da jornada de trabalho, por exemplo, né, se você trabalha na casa de familiares, de idosos, muitas vezes durante essa pandemia, o que foi feito, né? Se o cuidador trabalhava em regime de 12 horas, de 24 horas, esse regime foi aumentado justamente para diminuir a possibilidade de infecção, né, o idoso está contraindo Covid-19 aí, né, isso está vindo do cuidador. Então, muitas famílias fizeram as propostas aí de 24, 48, 36 horas, né, cuidadores ficando uma semana, 15 dias cuidando do idoso, intercalando com outros cuidadores nesse espaço intenso aí, né, de carga horária intensa de trabalho, que traz uma sobrecarga para o cuidador mental, né, física, emocional. Tem o fato do cuidador, nessa jornada de trabalho extenso, ter que largar a própria família, ter que largar os próprios filhos, os idosos da própria família para cuidar de outros idosos, né? Então, isso é algo que é invisível para a nossa sociedade, que é pouco discutido. E a gente percebeu também uma dificuldade do cuidador com a questão do acesso aos equipamentos. Então, os cuidadores que estão em instituições, né, eles ainda tinham acesso maior, né, inclusive um preparo maior para lidar com a pandemia. Aqueles que trabalham no contexto familiar muitas vezes não receberam, né, esses equipamentos. E aí foi cobrado dos cuidadores que estivessem os equipamentos, né, por conta própria, os equipamentos, né, individuais aí de proteção, sendo que essa seria uma obrigação dos próprios familiares, né, de estar fornecendo. Então, o que a gente observa, gente? No contexto, né, falando de instituições, falando do trabalho em domicílio, a gente observa que os cuidadores em instituições de longa permanência, eles tinham acesso a uma rotina mais organizada, um protocolo para lidar com a questão da pandemia, né? Um suporte de equipes multiprofissionais ali, assistente social, médico, enfermeiros, orientando. Isso não acontece com o cuidador familiar, que já sobrecarrega uma quantidade enorme de funções. Em geral, o cuidador que trabalha ou seja o cuidador familiar, que aí vai abarcar todas as questões do idoso em geral, né? Financeira, casa e o próprio cuidado com o idoso, mas muitas vezes para esse cuidador agora, né, profissional, muitas vezes foi requisitado dele que fizesse funções que não é dele, como cuidar da casa. Muitas vezes, como eu falei, é uma função solitária. Então, nessa pandemia, a sobrecarga aumentou mais ainda, porque se antes, pelo menos, né, essa cuidadora recebia algum suporte aí dos familiares, né, na pandemia isso se tornou mais difícil. Então, esse cuidador que trabalha no contexto familiar, né, ele ficou mais solitário dentro dessa questão. Ele tem menos acesso à informação, porque a gente parte do pressuposto que na televisão está falando o tempo inteiro, então que as pessoas vão entender, que as pessoas vão saber como que é o processo de cuidado, mas a gente sabe que cuidar de idoso, né, informações sobre cuidado de idoso depende muito de profissionais qualificados para tal. E muitas vezes que a gente escuta na televisão não é aplicado ao cuidado da pessoa idosa. E aí é muito difícil para essa pessoa sozinha, né, estar aí cuidando desse idoso. Agora, tem questões que são piores no âmbito institucional, por exemplo, né? O cuidador familiar, o cuidador no ambiente institucional, muitas vezes ele se vê cuidando de muitos idosos, né? Então, ele tem o benefício de ter uma rotina mais organizada, de ter orientação de outros profissionais, mas, em geral, a carga física para o cuidador que trabalha numa instituição é maior, né? Para o cuidador que trabalha no âmbito familiar, em geral, ele vai cuidar de um idoso só, mas ele também, às vezes, tem sobrecarga de outras funções, né? Tem a questão da segurança. Em geral, o cuidador ele prefere estar numa instituição, às vezes com salário até menor, mas por conta de trabalhar com uma carteira assinada, né, ou de trabalhar aí como microempreendedor, trabalhar com pessoa jurídica, né, e quando ele trabalha no âmbito familiar, ele se vê muitas vezes desprotegido, principalmente porque são poucos cuidadores que trabalham de carteira assinada, né. E por último, né, a gente vê que o cuidador no ambiente institucional, às vezes, ele tem a possibilidade de um descanso ali durante os turnos dele. E o cuidador familiar, muitas vezes, não, né? Ele vai fazer ali os regimes de plantão dele, 24, 36, 48 horas, enfim, a gente viu nessa pandemia.
sem ter um momento de descanso, sem ter com quem compartilhar, né, esse cuidado, com quem conversar, com quem até discutir as próprias questões que surgiram, né, durante essa pandemia, né, questões emocionais, dúvidas, enfim, sem ter um espaço aí de acolhimento. Então, fechando, né, e aí eu vou ler os comentários de vocês, vou ler os depoimentos de vocês, eu acho que a gente precisa pensar mais, né, sobre quem cuida. A gente precisa pensar, principalmente algo que a gente vai conversar na live de amanhã, que é a regulamentação da profissão, né? Eu vou deixar para entrar nesse tema amanhã, mas hoje eu fiz essa contextualização para a gente entender o que a gente vai conversar amanhã. Se hoje os cuidadores passam por essa situação difícil, né? Se hoje as sobrecargas de trabalho são imensas, se hoje os salários são ruins, né? Se hoje a profissão ela não é reconhecida pela sociedade, passa muito pela ausência da regulamentação, porque à medida que a profissão ela é regulamentada, isso traz maiores possibilidades aí, primeiro, de qualificação, né, de uma remuneração melhor, e hoje a profissão ela é uma ocupação, tá? Ela tem um CBO, um número de ocupação desde 2003, mas ela não é regulamentada ainda. Então, ela não tem, por exemplo, critérios mínimos ali na questão de qualificação, né? E entre outras questões, mas eu vou conversar sobre esse assunto amanhã. Então, hoje eu quero que vocês entendam o quanto que é difícil o trabalho do cuidador, o quanto que se intensificou esse trabalho durante essa pandemia, seja o cuidador familiar, né? Seja o cuidador que é o cuidador formal, mas que trabalha no âmbito familiar, seja o cuidador que trabalha no âmbito institucional, a situação desses cuidadores é muito difícil. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, e tanto vocês, cuidadores, né, se mobilizarem, quanto nós, que somos profissionais de gerontologia, somos profissionais da área, nós precisamos ter um olhar acolhedor para esses cuidadores, né, um olhar que perpasse toda essa questão integral, né, pela qual os cuidadores estão passando, todas essas dificuldades em todos os âmbitos, e a gente precisa levantar a bandeira de proteção a esses cuidadores, tá bom? Eu vou ler os comentários de vocês agora, né? Antes quero dar boa noite a toda a galera aqui do Instagram, sejam bem-vindos. Quem quiser deixar o seu boa noite aqui também, será muito bem-vindo, tá bom? Marcinha colocou aqui, é verdade. Muitos cuidados, muita responsabilidade, tivemos que nos reinventar, né? A Marcinha, que é cuidadora de instituição e sabe quanto que foi difícil esse contexto, né? Eu quero dar uma boa noite para Isabel Calisto, boa noite para Evani, para Márcia Carvalho, para a Maria Inês, aqui no Facebook. A Maria Inês colocou, né? Os cuidadores trabalham muito no hospital como acompanhante, é verdade. Ainda tem essa questão, né, dos cuidadores no ambiente hospitalar, e aí que ficaram também mais propensos, né, a Covid-19 nesse espaço, e que muitas vezes não são valorizados, né, e não recebem nem pelo risco que eles estão tendo de ficar ali. Às vezes o familiar, as pessoas olham, mas está ali no hospital, né? No hospital tem enfermeira, e não entendem quanto que é importante a presença do cuidador ali, o quanto que é difícil, o quanto que o ambiente hospitalar é um ambiente de risco, principalmente dentro dessa pandemia, né? É muito complicado. A Maria Inês colocou aqui a importância de se qualificar, a gente inclusive vai falar sobre isso amanhã, né? Falou que nos hospitais os cuidadores aí fazendo jornada de 24, de 36, de 48 horas. Maria Inês que forma cuidadores também, né? Ela colocou aqui que houve um aumento de cuidador formal, né? Lá onde ela atua. Deixa eu ver, tanto para domiciliar como hospitalar. Beleza. Falou a questão da adaptação também, que a Marcinha colocou, né? É isso aí, Marinês. E sobre a questão da regulamentação, né? A gente precisa lutar, todos nós, né? Não é uma questão só dos cuidadores, é uma questão da sociedade, né? Nós temos uma sociedade envelhecendo, nós precisamos de cuidadores, de pessoas que possam cuidar dos nossos idosos, né? E para isso todos nós, enquanto sociedade, precisamos nos mobilizar para regulamentar essa profissão tão importante, né, de relevância social mesmo, né? E várias discussões têm aparecido nesse sentido, várias discussões, inclusive, falando sobre essa questão da sobrecarga do cuidador na pandemia. Então a gente precisa se mobilizar mesmo, gente. Quero agradecer a Luciane também, disse que gostou da live, né? Luciane Isaac. Gratidão, Luciane, pela sua presença.
Gente, acho que é isso. Se vocês quiserem deixar os depoimentos de vocês, né, convidar outros cuidadores também aqui para o Instagram, aqui para o Facebook, lembrando que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida dos cuidadores, dúvidas dos profissionais de gerontologia também. Semana passada a gente fez uma semana aí onde eu tirei as dúvidas que eu recebi sobre a gerontologia, mas se você é da área, quer tirar dúvidas, pode mandar perguntas aí pelo direct, pode mandar, enfim, pelo Facebook, pelo YouTube, que eu faço lives, né? Venho aqui, faço lives e tiro as dúvidas de vocês sobre a área, tá bom? E também de vocês que são cuidadores, né? Eu sei que esse contexto não tá fácil, mas independente desse contexto, né? Sobre a profissão, a gente vai estar conversando aí sempre. Lembrando que amanhã, gente, às 20 horas não, às 19 horas, provavelmente, vou confirmar com vocês amanhã, a gente vai ter uma outra live, tá? Onde nós vamos conversar sobre a regulamentação da profissão. Então, eu quero pedir a você, que é da área de gerontologia, você que é cuidador, convide todos os cuidadores, todos os profissionais de gerontologia, marquem nessa live, já avisem da live de amanhã também, que vai ser um prazer estar com vocês, né? Reinaldo, sei mesmo, Reinaldo, o cuidador precisa cuidar de si, a gente vai falar sobre isso também nessa live, né? Precisam se unir, né? Na verdade, o Reinaldo colocou aqui. Quero dar uma boa noite para o Denilson também, gratidão pela sua presença. Maria Inês, né, que sempre está compartilhando, me acompanha há mais de 3 anos já, está sempre aqui comigo, né? Esse ano eu não tenho conseguido fazer lives aqui com tanta frequência, mas vocês sabem do meu amor por vocês, sabem que esse trabalho aqui nunca vai acabar, né? São fases, então quando eu não consigo fazer lives, eu faço uma publicação, né? Eu faço um vídeo, mas estou sempre com muito amor aqui todos os dias, pensando em vocês. E estou nesse momento justamente estudando, né, fazendo meu doutorado para qualificar cada vez mais o trabalho que eu faço. Então podem ter certeza que eu nunca abandonarei vocês, sempre estarei por aqui, tá bom? Marcinha, gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram no Instagram, gratidão a vocês aqui no Facebook. Quem vai assistir no YouTube também, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, marcar outras pessoas. É assim que vocês fazem o meu trabalho crescer e assim que vocês vão ajudar mais pessoas idosas, mais cuidadores e mais profissionais da área, tá bom, gente? Forte abraço para vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.